Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, cumprimento especialmente a Sra. Ministra, que está pela segunda vez no Parlamento, desde que lhe foram pedidas respostas sobre a crise na saúde. Esperemos que desta vez possamos ter verdadeiramente respostas e não proclamações políticas. Começamos por dizer isto. Este é um dia curioso para o Governo, em que veio ao Parlamento falar de saúde, mas curiosamente despoltou uma gigantesca crise governativa a meio da manhã. Claro que a crise, segundo acabamos de saber, foi sem intenção por parte do Ministro Pedro Nuno Santos e, portanto, tudo aconteceu sem qualquer intenção de melindrar o Primeiro-Ministro que estava em Madrid, mas aqui entre nós, que estamos sozinhos no Parlamento e ninguém nos ouve, parece que fizeram de propósito para que não se fale de saúde e para que não se fale da crise em Portugal na saúde. Mas era suposto que, depois de ser chamado ao Parlamento para um debate de urgência, alguma coisa tivesse mudado em Portugal em matéria de saúde. Mas nada disso aconteceu. Senhora Ministra, senhores membros do Governo, nas últimas semanas, continuaram a faltar ambulâncias em Portugal, levando a que cidadãos morressem, repito, morressem, enquanto esperavam por acesso a cuidados de saúde. Nas últimas semanas, algumas regiões do país, como é o caso da Grande Lisboa e do Algarve, continuaram a ter um caos de encerramentos permanentes de serviços, sem qualquer possibilidade de acesso e até ao dia de hoje, até o Ministério da Saúde reconhecer que tinha que colocar essa informação no portal do SNS, sem qualquer informação sobre quais eram os serviços que estavam encerrados. Ainda esta manhã, os portugueses não sabiam que serviços estavam efetivamente encerrados no Serviço Nacional de Saúde. Viaturas do INEM paradas ou sem condições de mobilidade, com milhares à espera de serem atendidos, o que coloca em causa a legalidade do procedimento do Estado e a vontade política de resolver este problema. Senhora Ministra e senhores membros do Governo, não há outra forma de dizer isto. Os senhores têm nas vossas mãos a saúde ou a falta dela e a morte de tantos cidadãos em Portugal ao longo das últimas semanas. E isso tem que ser dito sem medo de gerar nenhuma falta de responsabilidade política. Senhora Ministra da Saúde, à hora que estamos aqui sabemos também que as urgências de obstetrícia e ginecologia de Abrantes estão encerradas até quinta-feira. Mas este debate não deixa de ser curioso. Ouvimos o Sr. Deputado do Partido Socialista, Eduardo Alves, falar da ideologia na saúde e de como o PS é o grande arauto do SNS e que não cede às ideologias dos outros. O deputado Eduardo Alves, tanto quanto sabemos, foi eleito por Porto Alegre. E eu, se fosse eleito por Porto Alegre, tinha vergonha de falar de saúde neste Parlamento, quando há bebés a nascer em Badajoz, porque não têm em Porto Alegre cuidados de saúde. Eu tinha vergonha de vir falar aqui de saúde. Sim, senhores deputados, há bebés portugueses a nascerem em Badajoz porque em Porto Alegre não têm condições para isso. Colocarem um deputado de Porto Alegre a falar sobre isso, se não é falta de vergonha, é pelo menos falta de sentido político de falar sobre o assunto. Claro que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias teve ao menos o bom senso de não colocar a Sra. Deputada Jamila Madeira a falar hoje aqui no Parlamento. E porquê? Porque, de facto, uma deputada eleita pelo Algarve nem deve aparecer, e por isso não está aqui hoje, penso eu, num debate sobre saúde. E eu compreendo, porque, de facto, quando sabemos que não é 1, nem 2, nem 3, nem 7, nem 10, que morrem à espera de cuidados no Algarve, eu percebo que não apareça aqui ninguém a falar pelo Algarve. Mas o Algarve tem uma particularidade, senhores deputados, é que de facto conseguiu o pleno. É que em Portimão enviam-se as grávidas para Faro porque não há obstetras. E em Faro enviam-se as crianças para Portimão porque não há pediatras. Parabéns, senhora Ministra da Saúde, parabéns ao grupo parlamentar do PS, é isso que conseguiram trazer para Portugal. Muitos parabéns. O Chega vem a este debate com propostas concretas para a contratação de profissionais sem cair em nenhuma selvageria de contratações, com liberdade de escolha
Deputado Portugal, tenha calma, já te chegar o seu tempo. Eu sei que agora fala pouco, mas há de ter tempo de falar, agora fala pouco, é assim. Liberdade de escolha. E por isso queremos que haja liberdade de escolha de quem vai exercer os cuidados de saúde. Ou seja, temos que acabar com esta prisão que o PS teve à extrema-esquerda durante anos, em que quem passava o tempo médio para aceder a uma consulta não podia recorrer ao privado nem ao social, mesmo que eles tivessem condições para o fazer. Senhores deputados do Partido Socialista, deixem-me dizer-vos isto com toda a frontalidade. Os senhores preferiram fazer vontades à extrema-esquerda do que servir os vossos concidadãos e a saúde. E isso é o mais grave que um grupo parlamentar pode fazer. Por isso, Senhora Ministra da Saúde, os projetos que aqui apresentamos de acesso aos cuidados de saúde mesmo, quando ultrapassados os prazos de diagnóstico, de contratação de profissionais, de proteção de grávidas com o encerramento dos serviços de saúde, são projetos que esperamos possam ser acompanhados por toda a Câmara. Mas deixe-me dizer-lhe isto na abertura deste debate. Senhora Ministra, com toda a consideração que tenho por si, não posso deixar de lhe dizer isto. Verdade. Só não posso deixar de lhe dizer isto. Se a senhora... Senhoras e senhores deputados, todos os grupos parlamentares e os deputados únicos têm do tempo regimental para fazer as intervenções. Devem-se respeitar uns aos outros para escutarem as intervenções com proveito. Sr. Deputado André Ventura, faça favor de prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo, se eu fosse do Partido Socialista também era penoso eu ouvir estas coisas, mas tem que ser. É a vida em democracia, é assim. Sr. Deputado, eu não sei se o Sr. Deputado, nessa sua afirmação, se estava a referir a mim próprio. Não, Sr. Presidente. Convém que não. Faça favor de prosseguir. Sr. Presidente, não me passaria pela cabeça dizer que o Sr. Presidente é mais um deputado do Partido Socialista. Não me passaria pela cabeça fazer essa afirmação. Nunca o faria. Senhora Ministra, se hoje está sentada nesse lugar, já não é por confiança dos portugueses. É apenas por teimosia de um Primeiro-Ministro chamado António Costa. E eu, se fosse Ministro da Saúde, e o meu legado fosse 1,2 milhões de portugueses sem médicos de saúde, eu hoje, Senhora Ministra, eu hoje já nem falava aqui neste debate. Arrumava as minhas coisas, pegava na pasta, ia-me embora, porque era o melhor que eu tinha a fazer. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras Ministras, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Senhora Ministra da Saúde, deixe-me dizer-lhe que tenho imensa consideração por si e até alguma simpatia pessoal. Aliás, vejo que acordámos hoje de manhã e escolhemos os dois a cor amarela, porque de facto é a cor da medicina. Mas a senhora Ministra, que usa a cor da medicina, veio para este debate, trouxe a cor da medicina, mas não trouxe respostas, que era isso que nós queríamos ouvir aqui hoje. Queríamos ouvir respostas e queríamos ouvir soluções para o que se está a passar na saúde em Portugal. Senhora Ministra, não lhe vou falar novamente daquilo que todos os portugueses já sabem, que são a calamidade que existe nas urgências, as listas de espera para cirurgias, as consultas, as ecografias suspensas no Hospital de São João para as grávidas no segundo trimestre, ou as unidades de cuidados intensivos que hoje fecharam no Hospital de Santa Maria, o maior hospital de Portugal. Hoje de manhã, a nota enviada às redações pelo Sindicato dos Médicos da Zona Sul dá conta que, por número mínimo de médicos, a unidade de cuidados intensivos fechou. O que eu queria ouvir aqui a Sra. Ministra dizer era como é que vai dar liberdade aos portugueses. Liberdade de escolha e de acesso à saúde. Liberdade para que os portugueses possam cuidar cada vez mais, em vez de matar, em vez de eutanasiar. Mas nós já sabemos que se a prisão perpétua é um problema anticonstitucional e que não se pode falar nesta Câmara, já a eutanásia e o aborto é tudo à larga, é tudo à vontade. Muito bem. Pois, com a falta de soluções, Sra. Ministra, sabe o que é que eu concluo deste debate? É que a Sra. Ministra e o PS são negacionistas. A Sra. Ministra e o PS são negacionistas do que se passa no terreno, da escalada, do descalabro que existe no Serviço Nacional de Saúde, e são negacionistas porque, para a Sra. Ministra, tudo é um pequeno número, como disse ontem na audição, ou é apenas um constrangimento quando morrem pessoas nas urgências e nos hospitais. São também negacionistas da mortalidade de Covid,
quando comparada com outros países, e são negacionistas também na mortalidade extra-Covid. Por isso, Sra. Ministra, falou de demagogia, falou de adjetivação. Os administradores hospitalares criticaram o Governo por falta de estratégia. O Observatório Português dos Sistemas de Saúde também dizem que falta acesso aos cuidados de saúde e falta de recursos humanos e que está em perigo a saúde pública. Também acha que estes organismos são demagogos, Sra. Ministra? Sra. Ministra, não existem falta de médicos no SNS. Existem falta de médicos no SNS, mas não existem falta de médicos em Portugal, porque Portugal, pelos números da OCDE, é o 8º país do mundo com mais médicos per capita e com o maior número de faculdades. Por isso, o que existe aqui é uma má gestão da Sra. Ministra e uma má gestão do Governo. Sra. Ministra, estamos há décadas a desperdiçar cada vez mais milhões e, por último, para terminar, Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância, vou dar-lhe um alerta, Sra. Ministra. A Sra. Ministra é a CEO da Saúde e a Sra. Ministra, se vai autossubstituir, está apenas a assumir a sua própria incompetência e a sua própria incapacidade. Se a Sra. Ministra deveria apanhar com esta polémica dos aviões, se calhar a Sra. Ministra devia dirigir-se a um aeroporto e apanhar um avião. Muito obrigado. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Hoje já tivemos aqui, já assistimos à mistura de uma série de temas, já assistimos a perceber quem é o pai da criança, gritam quem é o pai. E esta questão do quem é o pai, da maneira como vejo o Serviço Nacional de Saúde, há uma coisa que tenho a certeza, é que o pai saiu para comprar tabaco e deixou a criança na mão dos portugueses para resolver o problema. Essa é uma das verdades. Mas ainda hoje que voltamos a assistir também, o Sr. Deputado dizia agora, o Sr. Deputado Eduardo Oliveira, que não devemos estar a falar de aeroporto quando mostramos as coisas. Não, isto de facto o que aconteceu, vocês conseguiram mostrar a lei da rolha de ontem com a questão da saúde de hoje. De manhã trataram da saúde de um ministro e à tarde mandaram-no calar a ver se ele diz que isto tudo foi sem intenção. Senhora Ministra, eu não sei se eventualmente os médicos que a senhora imagina para as unidades de saúde familiar vinham pelo aeroporto do Montijo ou não. Não faço ideia onde é que vai arranjar tantos médicos, com a falta de médicos que existe, para as 130 unidades de saúde familiar que a senhora vem aqui anunciar, a menos que continue a apostar nos tarefeiros e ao mesmo tempo a diabolizar os tarefeiros junto dos médicos dos quadros. Os tarefeiros não têm a responsabilidade que a senhora não tenha capacidade de gestão para resolver o problema e por isso seja necessário recorrer aos tarefeiros. E vou-lhe dar um exemplo. No Hospital Beatriz Ângelo, há poucos dias estivemos numa audiência onde percebemos que os médicos do quadro recebem 17 € e onde os médicos tarefeiros recebem 55. Obviamente, é muito mais fácil ser tarefeiro neste país e trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde, idealizado por vossas excelências. Não tentem diabolizar os tarefeiros que andam a tentar resolver o vosso problema. Sabe, há poucos dias eu vi uma página nas redes sociais que são as pérolas das urgências e onde a determinada altura refere um ponto que a senhora devia entender. Os médicos acreditam no Serviço Nacional de Saúde e acreditam que um dia podem voltar ao Serviço Nacional de Saúde. A única questão que têm é que sabem que hoje, consigo, esse não é o dia para voltar ao Serviço Nacional de Saúde. Porque nem a questão da emergência hospitalar os senhores conseguem resolver quando o INEM tem as ambulâncias em inoperância total por responsabilidade vossa, porque não há médicos. Mas explique às pessoas lá em casa, e muita gente não sabe disto, que nos seguros que são pagos, uma percentagem de todos os seguros é referente à emergência. E esses valores são cerca de 160 milhões de euros. E mesmo assim, o serviço, como a senhora diz, o privado, não são resolvidos. Por isso, Senhora Ministra, se juntarmos 158 milhões de euros que são retirados dos seguros dos portugueses para a emergência, mais os 142 milhões que os senhores gastam nos custos com tarefeiros, estamos a falar de 300 milhões de euros mal geridos entre dinheiro que entra e sai. O problema, os senhores ainda não perceberam, começa pela forma como os senhores não valorizam os médicos e não lhes pagam o que eles mereciam para estar no Serviço Nacional de Saúde.